Fala, meu povo, bora reagir a mais um vídeo aqui do Revista Oeste. Ontem, aquele teatro todo lá, né? No julgamento de Bolsonaro, Cid, etc e tal, que acabou, foi desfazendo todo o golpe. E é engraçado, o Xande num tom diferente, né? Vocês, quem assistiu algumas partes, se não assistiu, vai ver aqui em alguns momentos o Xande diferente, tentando levar as coisas, parece que pro lado sério da coisa. Será que alguma coisa que aconteceu por aí, amoleceu o coração do homem, ou ele tá só fingindo? O que vocês acham? Eu vou rapidamente a alguns pontos. Primeiramente, nos trechos que nós reproduzimos anteriores a este momento há pouco, que este estava ao vivo, inclusive, né, porque recomeçou o depoimento do tenente-coronel Mauro Cid. Ele diz assim, a tal da minuta, não assinou, não sei quem mandou, mal escrita, não vi se foi repassado por ninguém. É difícil uma prova dessa para alguém que é ajudante de ordens e que está ligado diretamente ao presidente da República. A tal minuta é a alegação, uma das maiores alegações para dizer que havia um golpe digamos, sendo tramado. E, aliás, o golpe seria, vamos lá, com dois dispositivos constitucionais. A possibilidade de decretação de estado de defesa, que tem prazo e depois requer, aliás, tem prazo para acontecer, depois requer consulta, na verdade, requer consulta ao Conselho de Defesa e ao Conselho da República, e o estado de sítio, que depende da autorização do Congresso Nacional. Golpe com autorização constitucional. Essa é uma alegação que o ex-presidente Bolsonaro faz com muita frequência. Depois, o tenente-coronel Mauro Cid diz assim, havia muita pressão para o presidente assinar esse decreto. E depois ele diz que o presidente nunca quis, não queria mais conversar sobre o assunto. Bom, interessante, difícil compreender onde é que a lógica está neste depoimento do Mauro Cid. Depois, ali, como a gente viu já no ao vivo, no momento, agora há pouco aqui, né, da pergunta que fez o advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro, o doutor Celso Vilardi, ele colocou aquele trecho da gravação, e é um trecho muito, muito forte, do Mauro Cid, conversando, sabe-se lá com quem, em que ele diz assim, possivelmente, não sei com quem, com qual general falou, possivelmente, o Freire Gomes, possivelmente não é prova. Nada possivelmente pode ser levado a sério num julgamento em qualquer tribunal, menos ainda num deste que nós estamos acompanhando, dentro do Supremo, que pode incriminar um ex-presidente da República. Depois ele diz assim, e os empresários, quem são os empresários? O senhor estava lá? Bom, não sei. Ah, não, estava lá sim, fui ver a data, estava lá. Então, esses empresários eram quais empresários? Aliás, nesse momento, só para fazer aqui um parênteses, o ministro Alexandre de Moraes, numa ironia completamente fora de lugar, diz assim, quer fazer um aditamento dos empresários envolvidos? Aditamento, para quem não está se recordando, é você, digamos, colocar alguma coisa nova, né? Deixa, digamos, fazer um refresh nesse negócio, colocar uma informação nova dentro do depoimento. Não era o caso. Tanto que o próprio Mauro Cid não se lembra se esses empresários foram ou não foram lá. Citou naquela gravação, mas não se lembra. Alguém que está fazendo uma denúncia desta gravidade precisa ter detalhes concretos. Termino por aqui, não sem antes fazer menção ao que o ministro Fux, que foi um outro ministro que participou desse interrogatório, e de novo voltou a falar em nulidade, diz que vai julgar a nulidade no momento adequado, porque estranha ter havido 11 delações, 9 aproveitáveis. Não existe 11 delações. E outra, teve aquele telefonema dele para não se sabe quem, um amigo, em que ele desabafa dizendo que ele estava sendo pressionado. Do que o Mauro Cid está falando? Óbvio que se vê aqui alguém que parece destruído, né, psicologicamente, mas enfim, fato é que não dá para colocar isso como prova irrefutável. É impossível, tecnicamente, fazer isso num julgamento. O direito não aceita isso como prova, isso é evidente. Se aceitar, bom, aí é julgamento meramente político enviesado, o que não é para acontecer. Não deveria, ao menos. Antes de te ouvir, Silvio, quero recuperar aqui uma imagem de mais cedo que a nossa produção preparou, porque o Mauro Cid chegou a ser questionado sobre o 8 de janeiro. Vamos ouvir o que ele disse. Algum conhecimento a respeito dos fatos de 8 de janeiro, evidentemente antes do dia 8 de janeiro? O senhor teve? Não, senhor. Em relação
aos atos de violência de 8 de janeiro, aqui no Supremo, se ele soube alguma coisa do movimento de 8 de janeiro. O movimento que resultou no 8 de janeiro. Que resultou no 8 de janeiro e do próprio fato que iria acontecer no 8 de janeiro. Ele teve informação antecipada? O senhor teve alguma informação? Não, senhor. No Palácio da Alvorada, ele ouviu algo? O presidente tinha alguma informação a respeito disso? Ele ouviu algum comentário? Ele ouviu algum plano de incentivo ao ato de 8 de janeiro? Por favor. Não, senhor. Bom, tá aí, Silvio. Daniel, boa noite, bem-vindo, Piotr, meu amigo, Ana, querida, Augusto, meu irmão, boa noite você que nos acompanha. Nós chegamos num dado momento, é claro que essa oitiva ela vai seguir, os advogados estão fazendo questionamentos. Nesse momento, por exemplo, o advogado José Luiz de Oliveira Lima falava que é quem defende o Braga Neto, o general Braga Neto. Tem outros advogados, além do doutor Celso Vilardi, muito bem preparados para esta banca, munidos de documentos, aqueles que lhe foram concedido o acesso, evidentemente, porque houve também uma série de queixas no passado de cerceamento à defesa, de dificuldade para obter documentos, mas daquilo que eles conseguiram amealhar, eles estão agora questionando o Mauro Cid, que é o único pilar da farsa do golpe ainda em pé. Não sabemos se, depois de toda essa rodada, dessas sessões, esse pilar permanecerá em pé. E este é o grande questionamento a partir de agora. Não há absolutamente nada que sustente o golpe do 8 de janeiro mais. E, aliás, acabamos de exibir a fala e a pergunta do advogado. O presidente Jair Bolsonaro sabia, o senhor sabia de alguma coisa relacionada ao 8 de janeiro anterior, pregressa? Não sabia, não tinha informação alguma. Aliás, o presidente Jair Bolsonaro, Augusto bem lembra aqui, sequer estava no Brasil, Augusto, no dia 8 de janeiro. Mas eu sei que a gente vai dar algumas voltas aqui, para eu não me alongar, só trazer um ponto interessante. É preciso entender qual é o Mauro Cid do dia. Se é o Mauro Cid que prestou aqueles 11 depoimentos à Polícia Federal, como o Piotr citou, 9 foram aproveitados, 2 descartados. Se é o Mauro Cid da capa da revista Veja, que disse ter sido submetido a uma coação, que disse estar emparedado, que simplesmente repetiu um discurso pronto já, ou seja, é como se ele assinasse algo que agora diz que os outros ministros, nem o presidente Jair Bolsonaro, na pergunta do ministro Luiz Fux assinaram. O ministro Luiz Fux foi didático nesse trecho que exibimos. Alguém assinou alguma coisa? Não, a resposta é não. Então, portanto, vamos ter muita cautela, nós vamos dar voltas aqui, mas é entender qual é o Mauro Cid do dia. O que é que ele vai dizer, se isso se sustenta ou se amanhã ele vai mudar de novo? Olha, Daniel, eu confesso que eu estou assistindo desde o início e eu não jogo nada fora. Eu tenho anotações aqui até da CPI da Covid, para vocês terem uma ideia. Eu não jogo nada fora. E eu comecei a trazer aqui, puxar algumas anotações de outros depoimentos do Mauro Cid também, a própria denúncia da PGR, e há algumas contradições também. O Piotr estava falando, o Silvio também, né, de 11 delações, apenas 9 servem. Por que só 9 servem, outras não? Mas eu acho que vamos dar algumas voltas, né, no dia de hoje, mas eu acho que o vídeo do ministro Fux, eu acho que ele coloca uma pedra em cima disso tudo, né? O documento foi assinado pelo então presidente Jair Bolsonaro? Não. Aí agora, assistimos agora o áudio que foi colocado aí para todos nós, e no áudio do Mauro Cid, ele diz que o presidente Bolsonaro pediu que ninguém ficasse pressionando por absolutamente nada, que sobre a contemplação do artigo 142, que ele desconversou, palavras do Cid, não deu bola, e que ele menciona o governo Lula vai cair de podre, que é o que está acontecendo. Nós estamos vendo isso agora, em 2025. E uma coisa que me chamou a atenção, Daniel, ali eu batendo com outras anotações,
é que, por exemplo, ele confirmou que o documento encontrado no celular dele e que foi juntado pela PGR na denúncia de 272 páginas, que esse documento nunca foi enviado por ele para ninguém e que não é o mesmo documento que ele atribui a Felipe Martins. Ou seja, um documento que segue sendo um documento fantasma, porque esse documento ele não aparece em absolutamente lugar nenhum. Ele aparece em algumas delações dele, mas depois ele fala que não é o mesmo documento. Quando você passa por todas as páginas da denúncia da PGR, esse documento não aparece. Enfim, o Cid afirma que não tem como provar que esse documento existe, pois esse documento, essa tal minuta do golpe, é o que a imprensa, o consórcio falam o tempo todo. A minuta, mas esse documento não existe. E mais uma vez hoje ele disse que o documento não existe. Então, você junta um documento que não existe, a resposta ao questionamento do ministro Fux. O documento foi assinado pelo presidente Bolsonaro? Não. E agora o áudio em que ele relata que o presidente disse que já era um caso pacificado, que ele não ia assinar nada, desconversou, pediu para que parassem de fazer pressão para ele assinar qualquer documento que fosse, e que ele disse: vamos fazer a transição, que o governo Lula vai cair de podre. Ou seja, a narrativa toda que o ministro Alexandre de Moraes quer manter de pé para prender o presidente Bolsonaro não se sustenta, Daniel. Não se sustenta, não se sustentava antes e hoje é mais um bloco de cimento aí nessa narrativa. Perfeito, Ana. Agora eu quero ouvir o Augusto Nunes. Lembrando também, nós acompanhamos há pouco o advogado do Walter Braga Neto fazendo alguns questionamentos para o Mauro Cid. E um detalhe, quero só lembrar aqui, ressaltar isso, né, Augusto, que na delação do Mauro Cid, ele disse lá há bem pouco tempo atrás que houve uma reunião na casa do Braga Neto, que discutiram, que houve uma discussão de ações para gerar caos social, coisa do tipo. E hoje ele já falou que não se lembra de reunião, coisa do tipo. Bom, boa noite, Daniel, boa noite, meu irmão Silvio, meu amigo Piotto, Ana, minha parceira querida, boa noite a você que nos acompanha. Isso aí bastaria se a justiça funcionasse no Brasil, mas também se funcionasse não haveria, né, essa sessão. Se fosse um país normal, o Braga Neto tinha que ser libertado imediatamente. Ele foi preso com base nesta reunião, da qual nem se lembra direito o suposto informante. Suposto informante. Então, se está valendo o depoimento do Cid, o Alexandre de Moraes deveria imediatamente, tira o Braga Neto, deixa, né, como é que é? Vale a presunção de inocência, deixa ele assistir isso aqui fora, para depois a gente ver o que fazer. Pois bem, antes da anulação de todos esses processos. Eu sempre digo que na TV, vocês sabem disso, o rosto fala. Se eu estivesse crispado, tenso, aqui vocês perceberiam, não adianta eu disfarçar. Sobretudo o olhar informa, aos berros, com muita frequência. O olhar do Cid é um homem assustado, amedrontado, no mínimo. Ele está pensando no que vai acontecer com ele. Ele está tentando se safar de mais alguns dias ou meses de horror, de pesadelo. Essa é a primeira preocupação. E ele está contando o que ele acha. Como tem mais gente assistindo, ele não está sendo submetido a uma sessão de tortura, como foi várias vezes, sem testemunhas. Ele está falando o que ele acha possível. Agora, ele disse um negócio que é definitivo. O presidente da República, no exercício do cargo, Bolsonaro, e já derrotado nas eleições,
disse que não adiantava fazer nada. E que não era preciso fazer nada, deixa que o Lula vai se perder sozinho. Aliás, a previsão foi perfeita. O Lula está se perdendo sozinho. Então é o seguinte, digamos que ele sonhou com um golpe, que ele pensou num golpe andando ali perto das emas do Palácio da Alvorada. É crime? É crime. Se passou pela cabeça, não é crime. Qualquer juiz de futebol sabe que não é crime. Não é crime. Então, o que nós estamos vendo aí é o desmoronamento que o Alexandre de Moraes finge ignorar dessa fantasia que eles ergueram durante meses, que enfia minuta do golpe, Kid Preto, reunião na casa do vice, o presidente, o 8 de janeiro sendo uma etapa do golpe. Está aí. Bolsonaro disse bem antes do 8 de janeiro, segundo a gente se vê aí, ouvimos agora, muito antes do 8 de janeiro, ele disse que não adiantaria nenhum do 8 de janeiro. Ele não estimulou, então morre qualquer ligação entre golpe e 8 de janeiro também, o que justificaria, num país normal, repito, a imediata libertação de todos os presos políticos que o Brasil tem. Este julgamento está sendo conduzido pelo Alexandre de Moraes como um bedel. Ele interfere em todas as declarações. De meio minuto ele tem alguma coisa a dizer, quando ele devia ouvir. Mas basta isso, basta esse comportamento de bedel para mostrar que nós estamos assistindo, agora ao vivo, em cores, a uma farsa. A uma farsa política que começou com a libertação do bandido Luiz Inácio da Silva. Silvio, você tem a palavra. Queria fazer um complemento aqui, Daniel, na esteira do que o Augusto acabou de trazer. Na primeira fala eu disse que provavelmente o Mauro Cid não conseguiria sustentar essas histórias mal contadas, no plural mesmo, é um apanhado de histórias mal contadas diante de criminalistas experientes, como, por exemplo, o doutor José Luiz Oliveira Lima, que faz os questionamentos agora. Ele defende o general Braga Neto, ele já defendeu outros acusados em situações muito piores, e ele é da escola, inclusive, de Márcio Tomás Bastos, que foi ministro da Justiça do governo Lula. Mas tem outro, doutor Celso Vilar. Ô, meu povo, é isso, né, gente? É isso. Situação ainda bem complicada, mas eu tô bem otimista com esse dia de ontem, né? Com as coisas que aconteceram. Os caras podem acabar se dando muito mal mesmo, porque eles mostraram que não tem golpe, não tem tentativa, não tem nada. Tudo que eles tentaram fazer, viraram, na verdade, foi contra eles mesmos. O feitiço virando contra o feiticeiro. Que situação, hein? O Xande ficando em maus lençóis. Já pensou, gente, se acontece o seguinte? A concretização do não golpe, Lei Magnitsky, e o Xande atrás das grades, juntamente com tudo isso. Já pensou que sonho seria para o povo brasileiro, que é para o povo brasileiro. Não é para alguns, é para a massa esmagadora da nação brasileira. A nação brasileira esmagadoramente sonha com esse dia, né? Pode acontecer? Pode. Pode também não acontecer, né? A tendência é não acontecer, mas não custa a gente
dar aquela sonhada, né? Vai que rola, vai que dá certo. É o que a gente vai ver, vai acompanhar com esperança. Pode ser que um dia a gente tenha, assim, os verdadeiros criminosos no Xirindó. Os verdadeiros no Xirindó. Já pensou nessa possibilidade? Vamos ver, vamos aguardar, né, gente? Que a Magnitsky ela vai chegar, isso aí eu já não tenho dúvida, né? Que o bagulho vai azedar pro lado do Xande. Eu acho que nem ele tem mais dúvida. O negócio é que ele sabe que ele tem poder, né? Ou não vai ter mais, ou tinha, sei lá. Ele tem essa certeza de que ele tem ali a pedra. Quem tem a pedra escapa das coisas, né? Vou contar aqui algo que aconteceu essa semana com uma prima minha lá de Goiânia. Um médico, ela bateu, encostou no carro dele, estava levando o filho para a escola, ela tem papel, né? Aí, tipo, a pessoa que tem o papel fala, ó, toma meu número aqui, vou levar meu filho, já volto aqui, você fica aqui me esperando, levo ele na escola, eu volto, a gente resolve, pega minha placa, pega o que você quiser, só me deixa levar meu filho na escola. Ele simplesmente meteu-lhe, né, a porrada nela, que abriu assim. Aí o marido dela chegou lá para quebrar o cara nessas horas não quis ir na mão limpa, né? Pegou uma chave de roda, não quis ir no... Porque o machão é com mulher, né? Tem um cara, vem aqui na mão limpa. Ele disse que não quis. Pegou a chave de roda e falou, se você vir, eu... Aí o cara meio que vendo que ele também podia pegar uma chave e piorar a situação de um dos dois, ou ele ou o cara podia ir pro barro, preferiu não partir pro confronto. Ele queria ir no boxe mesmo com o cara, né? 10 minutos ali sem perder a amizade, mas o cara fugiu. E não foi preso. O cara não foi preso, ele agrediu uma mulher no trânsito. E não foi preso. Por quê? Porque era médico. E a mulher tem. Só que ela falou, já que ele não vai ser preso, vai fazer o possível para destruir a carreira do cara. E consegue, né, gente? A realidade é bem essa. Ela vai conseguir. Mas na cadeia o cara não foi. E essa aqui, né? Sebastião Coelho. Filiando ao novo. Se esse cara sair, mano, provavelmente vão barrar o filho do Bolsonaro. Se esse cara sai, eu bem que eu vou com ele, hein? Eu bem vou com ele. Não sei você, mas seria um cara assim que eu apertaria o botão aí a favor dele. Vamos ver, né? Vamos ver no final como é que vai ser, o que vai dar daqui até lá. Muita coisa pode acontecer, muita coisa mesmo. Isso aqui tá igual uma partida de futebol, né? Onde realmente muita coisa pode acontecer no Brasil. Principalmente após essa tal Magnitsky, né? Magnitsky, acompanhar toda essa trajetória desse negócio.